Quais são as estratégias da esquerda na guerra cultural? Como a direita deve reagir? É sobre isso que a gente vai falar depois da vinheta. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você é novo aqui, meu nome é Raíza Félix e nesse canal eu faço resenhas de livros, principalmente livros sobre política, mas eu também posto conteúdo de astrologia e faço resenhas de perfumes. Então, se esse tipo de conteúdo te interessa, já se inscreva aqui no canal, não se esqueça de ativar o sininho para não perder vídeo nenhum, de deixar um like nesse vídeo e depois comentar, certo? Hoje eu trouxe mais um livro do professor Olavo de Carvalho, O Mundo Como Jamais Funcionou. Ele é o volume 2 daquela série Cartas de um Terráqueo ao Planeta Brasil. Eu já fiz resenha de outros livros dessa série aqui no canal, estão na playlist de livros, que vai ficar aqui em cima. Eu não comprei todos os livros dessa série, porque... E nem comprei na ordem, assim, eu comprei os que eu consegui encontrar. Que, por incrível que pareça, assim, nas livrarias, pelo menos no Rio de Janeiro, não foi assim tão fácil de encontrar os livros do professor Olavo, não. Infelizmente, algo que deveria ser corrigido urgentemente. Esse livro, ele segue aquele esquema dos outros livros dessa série. São uma série de artigos falando sobre os mais variados assuntos e eles são reunidos pelo ano de publicação dos artigos. Eu não vou falar sobre todos os temas que o professor aborda aqui no livro, porque muitos desses temas a gente já trabalhou aqui no canal com outros livros do professor Olavo e muitos dos artigos tratam de questões, assim, de situações da política brasileira na época em que foram escritos que não são mais tão relevantes hoje. Então, eu resolvi focar aqui num tema que a gente ainda não trabalhou tanto e que o livro aborda, que eu acho bastante importante, que é essa questão da guerra cultural. O professor Olavo, nessa série de artigos, ele vai mostrar pra gente quais são alguns instrumentos que a esquerda utiliza na guerra cultural e como a direita deveria elaborar uma estratégia para contra-atacar nessa guerra cultural. O que, infelizmente, assim, não vou dizer que não tenha acontecido, mas tem acontecido assim de uma maneira muito lenta e parece assim que as reações são muito isoladas, sem uma estratégia unificada, o que o professor vai criticar também. Ele vai dizer que uma das estratégias da esquerda é, por exemplo, questionar as autoridades que antes tinham respeito na sociedade. Não apenas assim, pessoas, mas coisas que tinham autoridade e que agora vão sendo simplesmente desmontadas. As formas tradicionais de autoridade vão sofrendo uma crítica muito forte, por exemplo, família, professores. E isso, assim como as outras mudanças culturais, o professor vai afirmar, elas não são espontâneas. Muitas vezes a gente tem essa ideia de que o mundo simplesmente muda, que as coisas simplesmente vão evoluindo, né? Se a gente considerar que elas são positivas ou regredindo, como é realmente o caso de muitas mudanças sociais, mas elas não acontecem de forma espontânea. Alguém tem que servir de agente catalisador dessas mudanças. E o professor vai discutir também quem a gente pode considerar como agente histórico. Ele vai dizer, por exemplo, que os estados, ao contrário do que muita gente pensa, eles não são agentes históricos. O agente histórico, ele não pode ser uma entidade assim abstrata. Ele tem que ser alguém com capacidade de raciocinar, de fazer planos e de perseguir esses planos, como é o caso, por exemplo, das famílias dinásticas que procuram impor o globalismo ao mundo. Eles sim são agentes históricos. O Estado em si, ele é controlado por pessoas. O Estado não pode ser, por conta disso, um agente histórico. Vocês estão entendendo? O Estado, ele só pode ser instrumentalizado
como uma ferramenta para você atingir determinados objetivos que esses agentes históricos têm. Assim como a religião, ela também pode ser instrumentalizada para esses fins. E como o professor vai contar para gente, ela é hoje em dia instrumentalizada, esvaziada do seu conteúdo propriamente religioso, e ela é utilizada apenas como uma forma de militância social. Todos esses conteúdos que são propriamente morais, eles vão sendo deixados de lado, eles vão sendo afastados. E um conteúdo esquerdista, um conteúdo de justiça social, entre aspas, vai se infiltrando ali na religião e aquilo passa a ser visto como o núcleo da religião em si. Isso vocês já devem ter lido, por exemplo, em críticas à teologia da libertação, mas não é uma questão que atinge apenas a Igreja Católica, não. Eu acho que, pelo menos no Ocidente, praticamente qualquer religião pode e está sofrendo esse processo de esvaziamento do seu conteúdo original, e esse conteúdo está sendo substituído por um discurso de justiça social bastante raso e esquerdista. O que, aliás, é um processo que a gente já viu acontecer na educação, tanto na educação superior, que é o que as pessoas mais comentam, mas também na educação assim, de base. É esse esvaziamento da busca pelo conhecimento, da intelectualidade e a instrumentalização da educação como mais uma forma de agitação política. E a gente vê que, como o professor já disse em outros livros, em vídeos, etc., a estratégia atual da esquerda ela é muito mais cultural. Então, a resposta da direita ela tem que ser também nesse patamar cultural. Não adianta assim ficar apenas em críticas à corrupção, a propostas econômicas malucas da esquerda, porque os ataques eles são hoje em dia, na maioria das vezes, ataques de forma cultural. Não que não seja importante falar também contra a corrupção, contra as propostas econômicas malucas, mas a direita não pode se focar apenas nisso, o que infelizmente é o que ainda acontece muito. Tem que haver uma estratégia cultural para combater essa destruição da cultura que a esquerda promove. E um dos passos nessa direção é construir uma intelectualidade de direita. E essa intelectualidade, o professor vai dizer, não precisa ser necessariamente universitária. Pode existir uma intelectualidade também fora das universidades. E no movimento de construir essa intelectualidade é necessário também desmascarar os vigaristas, os falsos intelectuais que a esquerda colocou num patamar de respeitabilidade que eles não merecem, como, por exemplo, o Paulo Freire. Para fazer isso, é necessário, obviamente, que a direita adquira os meios de produção cultural, como, por exemplo, editoras, jornais, e também que a esquerda... desculpa, estou ficando doida. Que a direita se empenhe também em desmascarar as notícias falsas, a propaganda mesmo, que a mídia tradicional espalha pela sociedade. É necessário, e aqui é a página 246. Se vocês tiverem um livro em casa, vocês podem dar uma olhada, que é exatamente isso que o professor está falando. É necessário ter, por exemplo, um órgão de media watch, um fact-checker da direita para mostrar as mentiras e a propaganda que a esquerda espalha diariamente. Assim, já foram dados passos nesse sentido, mas a coisa tem que, na minha humilde opinião, andar mais rápido. Mas é bom que, pelo menos, algumas pessoas já tenham tomado iniciativas nesse sentido. Hoje em dia, se a gente compara com, sei lá, 15 anos atrás,
tem muito mais informação a respeito dos crimes da esquerda, a respeito do pensamento conservador, do que a gente tinha antes. Isso é muito bom, mas tem que continuar. E isso tem que ser, segundo o professor, a prioridade. Antes a gente tem que construir esse movimento conservador de direita do que tentar disputar cargos eleitorais. Tem que haver um fortalecimento do movimento. A cultura ela tem que estar apropriada para que depois a gente consiga mudar as coisas no nível político institucional. E aqui o professor vai criticar muitos grupos que poderiam estar participando dessa guerra cultural, mas que muitas vezes se omitem, como por exemplo empresários, militares, que muitas vezes até são anticomunistas, mas não estudam, não compreendem a questão em profundidade. Por exemplo, muitos militares são anticomunistas, mas têm um nacionalismo anti-americano completamente absurdo, que foi implantado há décadas atrás por propaganda comunista e ao invés deles ajudarem nessa guerra cultural do lado do conservadorismo, eles acabam sendo idiotas úteis da esquerda. Muitos acabam, inclusive, virando peões do globalismo, contribuindo para enfraquecer a soberania nacional, ao mesmo tempo que se acham grandes patriotas. Então, assim, para a gente ter sucesso nessa guerra cultural, primeiro é necessário entender o que está acontecendo e depois seguir nessa estratégia de construção de uma cultura conservadora com uma visão de longo prazo, que é o que o professor vai falar nesse livro aqui. Dentre, como eu disse, outras coisas. O livro vai falar também, como eu mencionei antes, de casos particulares da política brasileira no ano de 2006, que foi quando os artigos foram escritos. Ele vai falar também do que você precisa fazer caso você queira adquirir conhecimento, caso você queira ser um estudante sério. Ele vai falar também de evolucionismo, dentre outras coisas. Como vocês podem ver, o livro é um tijolinho, mas é muito agradável de ler e é muito interessante, como todos os livros do professor Olavo. Eu recomendo muito a leitura dele. Como eu disse, eu não vou falar sobre todos os temas que ele abordou aqui, porque muita gente já falou em outros vídeos, em outras resenhas. Então eu resolvi focar apenas nessa questão da guerra cultural, porque eu achei que seria legal ter um vídeo focando apenas nisso, certo? Bom, agora vocês me contem se vocês já leram esse livro, se vocês conhecem similares, não precisa ser do professor Olavo, pode ser de qualquer autor. Se vocês gostaram, o que foi mais interessante para vocês, não se esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo, porque a gente sabe que a plataforma aqui não divulga esse tipo de vídeo. E eu gostaria de dar a minha pequena contribuição na guerra cultural, que é espalhar esse tipo de informação, trazer conteúdo conservador aqui para vocês, expor o plano de destruição da esquerda, mas para isso eu preciso da ajuda de vocês, que vocês divulguem esse tipo de conteúdo, certo? É isso, eu agradeço a atenção de vocês e a gente vai se ver no próximo vídeo. Beijo, até a próxima!